Pode ser, meus irmãos, estou aqui para fazer mais uma gravação de um vídeo. Esse vídeo que eu vou gravar hoje faz parte de uma coleção de estudos bíblicos que nós estamos fazendo aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Fernandes Pinheiro, todas as terças-feiras. Mas, por conta dessa pandemia do coronavírus, nós interrompemos os cultos, mas eu pretendo continuar gravando os estudos para que os irmãos possam acompanhar em casa e nós continuemos os estudos da Palavra de Deus. O capítulo que nós vamos observar hoje é o capítulo de número 5 de Apocalipse. Como eu já disse, nós estamos em uma sequência de estudos do livro de Apocalipse. Já falamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 e hoje é o dia de nós falarmos o capítulo 5, né? O capítulo 5 é um capítulo muito lindo, é um capítulo que chama bastante nossa atenção, porque ele toma parte do capítulo 4 que nós já estudamos, sobre o trono de Deus. Nesse estudo, são dois temas que aparecem muito forte no capítulo 5, que é o tema da redenção e o tema da adoração. São dois temas importantíssimos que surgem aqui nesse capítulo. Eu gostaria, claro que de forma resumida, para esse vídeo não ficar muito longo, mas assim a gente buscar um apanhado geral que nós podemos encontrar nesses capítulos, né? Então, esse capítulo de número 5, ele tem 14 versículos e nós queremos observar, se não um por um, mas pelo menos a sua ideia principal de cada versículo. O versículo primeiro, nós já observamos, ele retrata, ele passa, a visão geral do que vai acontecer. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. A primeira observação que nós fazemos nesse versículo é que aparece um livro aqui na visão de João, né? João vê um livro do lado direito do trono. Esse livro ele está selado com 7 selos. Esse livro também ele é escrito por dentro e por fora, né? Então nós já começamos aqui a buscar o entendimento do que vai tratar esse capítulo, né? Esse livro que aparece do lado direito do trono, o livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, né? Esse era um costume do mundo antigo de selar um documento, né? Uma escritura, algum documento importante que precisava sair da mão de um rei, de alguém, e chegar na mão de um outro rei. Então ele ia selado para que o mensageiro não tivesse acesso ao que estava escrito. E esse livro aqui estava então selado com 7 selos. No versículo 2 a Bíblia diz assim: Eu vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Aparece um anjo muito forte, a Bíblia não dá descrição. Alguns dizem ser o Gabriel. Eu não quero aqui entrar em detalhes, né? Ou bater o martelo. Não é exatamente isso que eu quero observar com os irmãos, né? Mas o fato é que aparece um anjo bradando, né? Aparece um anjo muito forte bradando e dizendo: Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E na visão de João, ele diz assim: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha que interessante. Não podiam abrir o livro e nem olhar para o livro. Por conta disso, no versículo 4, a Bíblia diz que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem ler e nem olhar para ele. Uma reunião, né? Como que se João estivesse olhando, e nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que ele diz no versículo 3, se achou alguém digno
de abrir o livro, de ler o livro, de olhar para o livro. Não havia ninguém. E João, chorando muito, o texto diz no versículo 5: E disse-me um dos anciões: Não chores. Essa expressão é muito usada na Bíblia, né? O próprio Jesus, ele, para a viúva de Naim, ele disse: Não chores, né? Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João recebe um consolo naquele momento, né? Porque o ancião diz assim para ele: Não chore, não chore. E a visão de João continua. E a visão de João começa a se repetir. Ele começa a ver o trono, que nós já estudamos no capítulo 4. No capítulo 4 nós estudamos o trono na visão de João, e nós estudamos o trono na visão de Ezequiel, capítulo 1. Né? E nós procuramos mostrar que um traz um pouco mais de detalhe do que o outro, como nós falamos na igreja, né? Que Ezequiel vê o trono de baixo para cima. Você pode acompanhar lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, e João de cima para baixo, porque no capítulo 4, versículo 1, né, ele é convidado, né, ele é convidado para subir o céu. E ele vê uma porta aberta e foi levado ao Espírito. Então ele vê de cima para baixo. Mas agora ele vê de novo, né? Ele vê, o verso 6, começa a dar uma visão do trono. E no trono nós já havíamos falado a respeito dos 4 animais, os seres viventes, os 24 anciões. Né? E ele diz que no meio aparece o cordeiro, verso 5, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Pontas aqui é chifres, e chifres fala de poder. E os 7 olhos, também já estudamos, fala do Espírito de Deus, da onisciência de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, que também nós já estudamos no capítulo 4. Para dizer, né, a todos, né, reforçar que Deus tem conhecimento, Deus sabe de todas as coisas, tá certo? E a Bíblia diz que ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele tomou aquele livro. Verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso à oração dos santos, cantavam um novo cântico. Então, quando o cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aqui que eu começo a falar um pouquinho da redenção, de forma resumida. Quando o cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o livro, a Bíblia diz que começou uma adoração no céu. Então aqui está o relato, parte da história da redenção humana. Observe que João está chorando porque não se acha ninguém digno, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que possa tratar com a questão da redenção humana. A palavra redenção, ela exatamente exprime ali o termo, né? Exatamente de comprar. No original do grego quer dizer comprar para fora. Tá certo? Comprar. Então, irmãos, como é que acontecia isso nos tempos antigos? Os senhores de escravos traziam os seus escravos para serem expostos na praça da cidade para serem vendidos, certo? Para serem vendidos. Então a ideia da remissão, de fato, olhando pelo termo grego, é comprar. É exatamente a ideia de alguém que está comprando um escravo, certo? Comprar o escravo. Essa é a história da redenção humana. E
aqui é o mesmo conceito que está sendo trabalhado. O Senhor Jesus Cristo nos comprou, né? Agora, quando nós falamos da redenção humana, do ato de comprar os escravos, nós entendemos 3 coisas importantes que eu gostaria de deixar nesse vídeo. 3 pontos importantes a respeito da redenção humana. Só pode redimir a humanidade, o homem, só pode redimir a humanidade, o ser humano, um outro ser humano. Somente humano pode redimir humano. Esse é o conceito básico. Só pode redimir o outro quem é livre. Certo? Tem que ser livre. E em terceiro lugar, só pode comprar, só pode redimir quem tem poder aquisitivo. Certo? Só pode redimir quem tem poder aquisitivo, quem tem capacidade financeira. Agora observamos então esses 3 pontos, falando da história da redenção. Para que possa haver a redenção humana, para que pudesse haver a redenção humana, o ser humano só pode ser redimido por outro humano. Passa pelo conceito da humanidade. Se pensássemos em nós remir o nosso próximo, talvez nesse primeiro ponto nós passássemos. Somos humanos. Só que já o segundo, que para comprar, para remir, para resgatar o escravo, tem que ser livre, aí já nós não teríamos condições. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3 e versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus Cristo também falou, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 8 e versículo 34, diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então observe que nesse segundo ponto já eu e você não poderíamos. Por quê? Nós todos pecamos. E se nós todos pecamos, nos tornemos escravos do pecado. E um escravo não pode remir o outro escravo. Um escravo não pode comprar um outro escravo. Não pode. Não tem como um escravo comprar outro. Tem que ser livre para comprar outro. E em terceiro lugar, o preço da alma do homem é o preço de sangue. Para comprar, para fazer a expiação, para que o homem, a sua conta impagável de pecado, ela fosse quitada, precisava de derramamento de sangue. E derramar sangue de um homem inocente, um homem sem pecado. Então, no segundo e terceiro ponto, nós não teríamos condições. Nós não teríamos condições. O primeiro ponto, avaliando e colocando aqui um versículo bíblico, eu disse que para resgate da humanidade tem que ser feita por outro humano. E é por isso que o escritor aos Hebreus vai falar isso. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo despiu-se da sua glória e tomou forma humana para que ele pudesse assim morrer por nós, né? Você pode ler, o texto vai dizer que ele esvaziou-se da sua glória, tomou forma de homem, servo e humilhou-se até a morte de cruz. Ele teve que tornar-se humano para nos redimir. Veja o que escreveu o escritor aos Hebreus. Eu quero ler com vocês, se você quiser conferir na tua Bíblia Sagrada, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz assim: porque na verdade ele não tomou os anjos
mas tomou a descendência de Abraão. Ele quem? Deus. Deus não tomou os anjos para efetuar o ato da redenção humana. Não foram os anjos que Deus tomou, mas ele tomou da descendência de Abraão. Capítulo 2 de Hebreus, no versículo 16. Agora veja o versículo 17, que fica bem claro isso. Para resgatar, para remir, para redimir o humano, primeiro ponto exigido pela redenção é que tinha que ser um humano. Versículo 17 diz assim: porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha o que o texto diz. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. E vários outros textos que vai tratar da humanidade de Cristo, que eu não quero entrar em muitos detalhes, para não ficar muito longo esse vídeo. Mas a humanidade de Cristo é algo que sempre nós estudamos. Você que estuda a palavra de Deus, que fez ou faz algum curso de teologia, você sempre estuda a humanidade e a divindade de Cristo. Então, para ele nos remir, tinha que se tornar humano. Tá certo? Segundo ponto, tinha que ser livre. E quem de nós pode bater no peito e dizer, eu sou livre? Não, nós todos escravos do pecado. Mas ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sim, sem culpa, sem pecado, livre do pecado, pôde então nos resgatar de um senhor chamado pecado, nos comprar, nos tirar dessa situação, certo? E o texto diz que ele pagou um preço. O verso 9 diz que foi com o seu sangue. Então a história da redenção, ela está escrita aqui, né? Nós encontramos a respeito da redenção humana nesse capítulo. O cordeiro que foi morto derramou o seu sangue e com o seu sangue nos comprou para Deus. O versículo 9 diz que nós somos comprados para Deus. E diz o texto, de toda tribo, língua, povos e nações. Sem fazer acepção de pessoas. Todos quantos crê no nome do Senhor Jesus Cristo, na sua morte vicária, pode ser redimido pelo sangue precioso de Jesus. Então, na visão de João, que ele está tendo a visão da redenção humana, ele diz que os 24 anciões e os seres viventes começaram a cantar, a adorar. Então a adoração no céu, ela começou nesse texto que nós estamos lendo, com os 24 anciões e os 4 seres viventes. Mas o versículo 11 diz assim: eu olhei e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Então agora já não está mais só os 24 anciões, né? E os seres viventes, mas também com eles, em coro, muitos anjos. E o texto vai dar uma ideia, a expressão que vai aparecer aqui, se alguém me perguntasse quantos anjos, é incalculável, que é só uma ideia aqui, né? O verso diz assim, versículo 11, né? O finalzinho diz assim: e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que coisa linda não deve ser o louvor no céu. É para lá que você vai. Você que foi comprado para Deus. Você que foi redimido pelo sangue de Jesus. É para o céu que você vai. É para esse lugar de adoração e de louvor. Agora, o texto vai nos dizer
qual era a letra da música, né? O versículo 12 assim: com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Olha que louvor lindo, que coisa tremenda. Mas o louvor não fica só com os 24 anciões e seres viventes e os anjos, porque neste momento a visão de João ela amplia. E o versículo 13, né? E o versículo 13 assim: eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, viu, irmãos? E o que está no mar. Olha que interessante. Toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra e no mar também se uniram em louvor a Deus. Aqui é uma visão também daqueles dos redimidos, os remidos pelo sangue de Jesus, aparecem na visão de João. Que texto maravilhoso! Aí nós vemos que não para por aí. O texto então nos revela que a adoração no céu, os 24 anciões, os seres viventes, miríades de miríades, ou milhares de milhares, miríades de anjos, e toda criatura no céu, toda criatura na terra, debaixo da terra e no mar, começaram a louvar a Deus. Mas tem mais alguma coisa que vai aparecer aqui. E todas as coisas que neles há, dizendo ou a dizer. Todas as coisas. Então pensem nas coisas que existem neste universo. Tudo o que existe neste universo louva a Deus. Louva a Deus. E tem muita gente que não louva mais a Deus, que não adora mais o Senhor. E o texto está dizendo que todas as coisas, não só as criaturas, todas as coisas que existem no nosso universo, eles louvam a Deus. Isso tem base bíblica. Estude um pouquinho sobre louvor e adoração, você vai ver. Eu não vou aprofundar o assunto para não ficar muito grande esse estudo. Aqui estou fazendo de forma resumida. Que coisa maravilhosa. Você pode louvar a Deus por um instante aí, ouvindo essa mensagem, sabendo que todas as coisas louvam a Deus. E você foi chamado para isso. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 1 e no versículo 12 que para louvor da sua glória nós somos criados. Para louvor da sua glória nós somos criados. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode adorar ao Senhor por você existir, por você ter sido encontrado por Jesus. O texto, como eu disse, fala de duas coisas: a redenção e a adoração. Então, mais um detalhe, eu encerro esse vídeo. Veja que no versículo 9 do capítulo 5, ele diz um novo cântico. Porque no capítulo 4 também tem um cântico. Mas o do capítulo 5 é um novo cântico. Porque a adoração no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. No capítulo 4, a adoração é
pela criação, por Deus ser o criador de todas as coisas, por Deus ter criado todas as coisas. Então aqui estão os seres e os 24 anciões louvando. Eles adoram a Deus pela criação. Mas no capítulo 5 é um novo cântico. Porque no capítulo 5 eles louvam a Deus pela redenção. Veja no versículo 9. Então no capítulo 4 pela criação. No capítulo 5 é pela remissão. Né? Verso 9 do capítulo 5 diz assim: E cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Olha, por que estão louvando a Deus aqui? Porque Ele comprou para Deus, porque Ele resgatou para Deus, porque Ele tirou os que então serviam a um senhor chamado pecado, que estavam no reino das trevas, e transportou, como disse Paulo, para o reino da luz. De sorte que eu encerro esse pequeno estudo dizendo que o fim último da redenção humana é para a adoração. Viu, irmãos? Você foi comprado, viu, meu irmão? Você foi comprado, você foi resgatado para louvar, para adorar a Deus. Tá bom? Nunca esqueça disso. Capítulo 5 de Apocalipse fala de redenção e adoração. O fim último da redenção humana é para louvor da glória de Deus. Que você possa continuar nos acompanhando nos estudos, nos ajudando a divulgar. Se você sentir de se inscrever no nosso canal, sempre estaremos colocando alguns estudos rápidos ali, de poucos minutos, e você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus. Também dando o seu like, nos ajude para que o YouTube também leve adiante as nossas ministrações. Nosso interesse é levar a palavra de Deus. Muito obrigado, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe hoje e sempre.